Muito bom, nós estamos no Oriente se falando sobre a violência na família, de maneira especial, esse foco, e falando também dessas situações das pessoas que já precisam de um tratamento específico. A gente está aqui com o Dr. Geraldo, que é psiquiatra, com a psicopedagoga querida Débora, né, sempre presente aqui conosco. Obrigada. Né? Eu digo para as admiradoras que hoje ela não veio de Charlie, mas qualquer hora dessa ela volta. Eu volto com Charlie, né? prometo, Ela, eu prometo. Ela é alguém que desperta, né, pelo style. Vamos lá. Tem uma pessoa que está perguntando, doutor, assim, olha, eu gostaria de saber como agir com um filho que tem 29 anos e não aceita o tratamento. Ele usa álcool ou droga, quer matar a esposa que já separou-se dele por agressões sofridas. Tem um filho de 1 ano e 9 meses e não aceita ir ao médico. Esse infelizmente cai naquele problema dos casos e que a família tem que tomar uma providência, às vezes, para a proteção de terceiros, no caso o filho dele pequeno, a esposa e até dele próprio. E nessa tomada de decisão para a proteção disso, muitas vezes é necessária uma internação compulsória para que ele se trate, para que proteja a família toda. Então, realmente é aqui que a violência familiar e doméstica tem seu ponto mais delicado. Tem que recorrer a um chamamento policial ou um chamamento de uma equipe especializada em remoção de problemas mentais. Mas seria boa a pessoa, antes de chegar a um ponto drástico desse, ir consultar um psiquiatra e entrar em detalhes mais específicos? Eu entendo que o paciente não aceita o tratamento. Não, ela perguntar, orientar... Sim, claro. Evidente, ele já deve ter se orientado, inclusive. Ontem estava passando na televisão uma pessoa lá, não sei em que cidade do norte, que amarrou o familiar num poste e ficou esperando chegar alguém do SAMU para levar, porque estava intratável, a pessoa agressiva, violenta, a mãe de 90 anos... E você vê que extremo que chega. Nesses casos aí, tem que realmente, se for o caso, fazer uma internação compulsória do paciente para tratamento e proteção dos demais. Que a pessoa, esse é um sintoma, então, interessante. Não simplesmente a pessoa tomar álcool, por exemplo, ingerir álcool e ficar um pouco agressiva, vamos dizer assim. Um pouco agressiva seria normal, mas o agressivo extremo e sempre repetitivo. Esse é o caso daquilo que eu falei agora há pouco no outro bloco, Sim. de embriaguez patológica. Você vai conversar com o paciente dele, dificilmente, tem exceções, claro, mas dificilmente ele fala, de fato eu preciso de tratamento, de fato a bebida me faz mal. Geralmente é o contrário, ele acha que ele não tem problema com a bebida, não vai fazer tratamento, e eu tenho até horror quando ele fala assim, eu sou assim. Quer dizer, aí também fechou o diagnóstico. E quando eu quiser parar, eu paro. Quando eu quiser parar, eu paro. Completa com aí, essa às frase. vezes, tem que ser uma internação compulsória. A Ana Maria Girardi está mandando um abraço para o senhor. Obrigado. Estou dando os parabéns pelas suas colocações. Um abração para ela também. E a Lisete está perguntando se o psicopata tem cura. Não. Nós falamos no outro bloco. Não tem cura. Uma das características principais da doença é que não tem cura. E a Cristina está perguntando, olha, se uma criança de 9 anos suspeita de transtorno opositor, como que o professor e os colegas podem lidar com ela para melhorar o comportamento? Você quer falar disso? Não, pode. No transtorno de oposição na infância, é aquela criança que faz exatamente o contrário do que se espera que ela faça. Geralmente, o tratamento, medicamente falando, é às custas de antidepressivo. A depressão é igual a uma bebedeira, cada um fica de um jeito. E em criança, mais diferente ainda. A criança, às vezes, manifesta a depressão com rebeldia, oposição, tiques nervosos, motores, rendimento escolar baixo, medo, dormir no meio do pai com a mãe, enfim, tem sintomas que aparentemente não tem nada com depressão, mas são manifestações depressivas. O transtorno de oposição na infância, assim como o transtorno de separação da infância, o de separação também, é aquele que não arreda o pé do lado da mãe. Se ele vai para a escola, a mãe tem que ficar junto. Esse também é uma forma de depressão infantil.
Mas quer dizer que é sempre uma forma? De Ou depressão pode infantil. ser? Pode ser uma forma de depressão Pode infantil. ser uma forma de depressão infantil. É bom a gente não generalizar, Sim, né? claro. O meu sobrinho tem 39 anos, tem esquizofrenia desde criança. A irmã dele, 28, também está com essa doença. Desculpa, eu li mal. A irmã dele, de 26 anos, também está. Essa doença aparece em qualquer idade? Quem tem esquizofrenia possui condição de trabalhar? Pergunta Maria de Lourdes. Primeira pergunta que não aparece em qualquer idade. A esquizofrenia era chamada até de demência precoce antigamente, porque aparecia precocemente. É mais comum que ela apareça entre a puberdade e os 30 anos de idade. Alguns casos em mulheres com pouco mais de 30 anos de idade. Na idade madura já não aparece esquizofrenia. E, infelizmente, o que ela falou pode ser verdadeiro, porque tem um componente familiar importante na esquizofrenia, e aqui nós vimos dois, né? Dois membros da família. É possível, sim, que apareça. Agora, doutor, todo esse assunto que fica tão grave diante das situações, né, que vão se estabelecendo, e a gente já tem que dar uma definição, né, da doença, das características, toda essa situação, eu insisto nessa questão da valorização da vida, porque eu cresci e vi tanta gente sofrida e que alcança o equilíbrio, alcança pelo menos uma maneira de lidar com a vida. Parece que algumas coisas antigamente, pela bondade, pela maneira que a vida tinha, as pessoas não partiam tanto para extremos. A gente não tem na sociedade, na maneira que eu nem gosto de ficar falando de sociedade, de definições, na maneira nossa de se comportar, na nossa maneira, a gente não tem que retomar muitas coisas. Até o senhor, como psiquiatra, não vê que nós, pessoas, estamos deixando de ser tão pessoas assim, estamos muito mecânicos. Você está dizendo em torno dessa massificação, isso, de acompanhar esse modelo desejável e que tira um pouco a individualidade do sujeito, né? A naturalidade. Sim, evidentemente, tem um modelinho a ser seguido. E quantas vezes eu observo em consultório que a pessoa vincula, ele atrela o seu estado de tristeza, de depressão, de frustração, de mágoa, qualquer coisa assim, ao modelinho que ele não está conseguindo acompanhar, aquele modelinho desejável. É um prejuízo muito grande da individualidade. Não faz muito tempo, acho que semana passada ou retrasada, tinha uma paciente extremamente deprimida porque não conseguia casar. A irmã dela mais nova que ela estava casando. Ou seja, tem um modelo. Por que ela tem que casar antes da irmã? Para começar, por que ela tem que casar? É porque a felicidade dela está no casamento, né? Então, isso daí é um perigo. Eu vejo isso muito perigoso, porque às vezes algumas pessoas amam mais o casamento que o marido. Isso é terrível. O que é? O modelo social, o modelo da sociedade. Quer dizer, a fotografia em cima da lareira. Eu trabalho fala. na pastoral dos noivos lá da igreja, né? Então, o curso de noivos, né? A preparação dos noivos para o matrimônio. E isso que o senhor falou agora é muito verdadeiro, porque eu vejo jovens casais que eles estão tão preocupados com a aparência, com a festa, com a igreja, com a decoração. Detalhes, né, da festa. E que quando a gente fala que o casamento não é nada disso, que isso é um evento apenas, né? Que vai ter festa, vai ter comida, tem uma cerimônia, tem um vestido. Que Você isso joga água fria, né? que a importância do sacramento e a importância da vida conjugal depois do sacramento, o que é realmente, né, conviver com a pessoa, aquilo que você falou no início do programa, a questão da adaptação, dessa convivência. Algumas pessoas, assim, ainda a gente brinca que a gente fala, o nosso objetivo aqui é que alguém desista. Porque tome consciência e fala, opa, agora eu sei o que é casar, então eu não quero casar. Que não entre enganado achando que é a festa, que é o casamento e não o relacionamento, que não o respeito ao outro e toda essa convivência que aquele evento vai lhe trazer, né? Então isso é muito importante. Muitos jovens casais não têm isso. E o doutor estava citando o caso da menina que estava
deprimida porque a irmã mais nova estava casando. Um acidente de percurso. Os benditos acidentes de percurso muitas vezes são uma bênção. Sim. Não é, Claro, Débora? Porque lógico, a gente eu tem a acho. oportunidade de Olha, puxa acordar vida, você tem que aprender a viver com o plano B. Ora, como é que não? Importante e isso. perceber que você está num modelinho, É, exatamente. que a sua vida está dentro de uma caixinha. É muito sadio, muito salutar. Sempre se perguntar, mas por quê? Mas como? Tem que ser assim? Por que só assim é bom? Então, esse questionamento é importante. E existe também um momento, vamos falar assim, já que a gente está falando do casamento e dessas adaptações, a vida está cheia de momentos de aventura. A criança está supostamente segura no lar. Quando ela começa a sair para a juventude, começa uma aventura. Quando ela começa a namorar, começa uma aventura. Quando ela está casando, começa uma aventura. Então a gente está sempre tendo um novo momento e a nossa tendência é sempre querer um modelinho e evitar correr risco com os novos momentos. É, porque o modelinho é mais confortável. Não a é? segurança, né? É o que eu falo, a gente aprende a cada dia. Eu estou aprendendo a ser mãe de uma jovem de 17 anos e de um jovem de 24. E eu estou aprendendo a ser vô. Ai, que lindo! Minha filha está grávida de 9 semanas. Então. Viu, irmã Maria de Lourdes? Um beijo na alma. Que bom que você está acompanhando. Nós estamos vibrando com o seu livro. A irmã Maria de Lourdes valoriza muito a pessoa humana, trabalha também no atendimento das pessoas humanas. E eu estou, assim, semana a semana postando no Face, provocando as pessoas, falando, né, o bebê, vou falar assim para não dar sexo para ele, o bebê. Semana passada estava do tamanho de uma semente de gergelim. Olha. Essa semana o tamanho de uma uva, 2,3 centímetros. Esse acompanhamento, esse encantamento, essa vivência, essa questão de viver bem cada aventura, se perdeu isso. Hoje banalizou-se muito tudo isso, né? Não é? A vida passou a ser mecânica, passou a ser automática e banalizou-se tudo, né? Então não tem esse, que nem você está falando, vai curtindo passo a passo o que está acontecendo. Porque aí não nasce admiração, né, doutor? É verdade. As pessoas não admiram mais nada. Ah, tá grávida, que bom, parabéns. E vira as costas e vai embora. Peraí, tá acontecendo... E aí você começa a ler os detalhes, a formação, o que está acontecendo agora no feto, o que está acontecendo... Aí você já começou a admiração. A minha filha já começou a postar também e falar como mãe. Ai, que lindo. Aí eu também achei bonito, achei legal. Então, essa admiração, essa observação, a reação de cada um, isso faz com que eu me valorize como vô, faz com que ela se valorize como mãe, faz com que o bebê aprenda, seja também valorizado. É isso que falta um pouco para as pessoas também começarem a ter o seu espaço, não é? Claro. E como nem se falou, a gente vai como se fosse renascendo, né? Que nem, por exemplo, a sua filha, que vai ganhar nenê. Ela sem nenê é uma pessoa, com nenê ela será outra pessoa. É um renascimento. Né? Você sem neto é uma pessoa, com neto é outra pessoa. Então, esse aspecto da novidade, do plano B, vamos começar de novo, fazer tudo outra vez, de outra maneira diferente, é que é interessante. Porque o neném pode ser um acidente de percurso. Eu queria ser jovem, eu queria curtir a vida, eu queria continuar, eu queria me aventurar, e agora vem uma criança para estragar tudo e a gente pode ficar brigando porque está fugindo do meu modelo, plano do padrão. Não era esse, o modelo não era esse. É verdade. Né? E às vezes é um acidente de percurso que vai nos acender para outros aspectos da vida. Tudo isso nos ajuda tanto, né, Débora? Lógico, eu sempre falo que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai. Quer dizer, não vem, por mais que seja o terceiro filho da família, nasce uma mãe do terceiro filho. Então, essa coisa nova, essa renovação, essa aceitação, isso é muito gostoso, isso é muito importante, viver tudo isso. Né? E às vezes as pessoas se perdem. As pessoas se perdem também a vivência do ambiente, a vivência... Você muda de um ambiente de trabalho, você muda de um ambiente de convivência, você muda de bairro. A gente sempre tem novas situações, novas aventuras
para a gente ir começando a despertar. Porque o que acontece? Eu vivi uma vida sempre mudando muito por causa da vida missionária, né? Então, o que acontece muitas vezes, a gente percebe numa cidade ou num bairro ou num prédio que as pessoas não se falam tanto, que as pessoas são um pouco sisudas, não sei, o ambiente ali sempre foi assim, né? As pessoas acostumaram, e a gente chega em outro lugar que as pessoas até nos incomodam, né? Você chega em algumas cidades brasileiras, alguns estados, que as pessoas são mais comunicativas, isso nos provoca, o ambiente nos provoca, a gente precisa de provocações, por isso que eu estou falando dos acidentes, porque a gente não quer sair do modelo. Do conforto, né? O desafio te tira do conforto. Mas o conforto não é um grande provocador da depressão, da frustração, do abatimento, porque eu tenho que ser aquele. E eu não sou. E eu não chego. Então, não tem um monte de situações corriqueiras que nos ajudam a ser mais satisfeitos, claro, percebendo qual é a nossa realidade? É o foco que você tem que dar. Por exemplo, algum paciente que fica muito aborrecido por ter sido demitido, né? Hoje em dia é muito comum isso. Arrasado, aniquilado porque ele foi demitido. E a pergunta que eu faço, que começa a alertar um pouco. Escuta, considerando a sua idade, o seu potencial, o tamanho da sua empresa, o cargo que você ocupava, as possibilidades de crescimento de 0 a 10, quais eram? Ah, não, ali eu não ia crescer muito. E até tal ponto parar, não ia passar disso. Então, quem sabe, a demissão que você foi vítima vai te abrir um horizonte novo para você começar de novo num lugar que te ofereça uma possibilidade, e invariavelmente acontece. O cara depois volta e fala, poxa, arrumei um emprego agora sim, muito melhor. Muito... Eu não queria falar, mas eu vou falar de novo. Esse psiquiatra é bonzinho, gente. Ô, doutor, olha, uma esposa está perguntando o seguinte, meu marido, a maioria das vezes, fala gritando, como se estivesse brigando e com muita raiva. Acho que isso aqui é mais para Débora. Eu não consigo aceitar e termino me estressando também e muitas vezes não quero escutar. O que devo fazer? Como conviver? Bom, em primeiro lugar, quando você casou com ele, eu acho que ele já era assim, né? Então, a gente tem que pensar como que é a pessoa. Porque às vezes eu conheço pessoas que acham que quando casa, a pessoa vai mudar do que ela sempre foi. E isso dificilmente acontece. Então, não sei o histórico desse relacionamento, o histórico desse homem que fala alto, de repente ele tem uma descendência italiana, como era o meu pai, que estava falando te amo aos berros, porque era da pessoa. Então, falta, eu acho que um pouco de liga aí para a gente poder dar uma resposta. Eu gosto muito quando eu oriento, sempre falar da ação preventiva. O que aconteceu antes para que a reação dele fosse aos berros? Porque se ela consegue perceber o antes, ela consegue, se ela tiver, vamos dizer assim, tentando olhar a situação por fora, ela consegue manipular o antes para não vir esse grito depois. Então, tente fazer isso, perceber o que o leva a sempre estar gritando, porque ela falou que dá a impressão de que ele está com raiva, dá a impressão, não que ele esteja. Né? E é importante, lógico, o diálogo entre as pessoas, isso é muito importante, ela expor esse sentimento dela, olha, você fala desse jeito e parece que você está me agredindo, e expõe, porque de repente é aquilo que você falou, ele vai continuar falando, se ele não souber do sentimento dela, para ele tudo bem, ele ficar aos berros, ele falar alto, dá a impressão que ele está nervoso. É por aí, né? Por aí. Bom, agora tem uma pergunta interessante aqui, que os dois fiquem à vontade, por favor. A Mariana, ela é psicóloga. Ela está pedindo uma sugestão sobre um cliente, sobre um paciente. Sou psicóloga, eu tenho um paciente que sempre foi muito ativo, tem uma personalidade demasiada agitada e ansioso. Só consegue produzir sob pressão. E como não está sob pressão, a demanda do seu emprego diminuiu consideravelmente, ele não consegue se concentrar nos únicos projetos que tem. O que fazer? Como tratar um paciente e que técnicas utilizar com esse paciente? Olha que beleza! Obrigado pela sua participação, Mariana. Olha, Mariana, evidentemente foi bastante sintético o caso que ela passou. Eu vou só aventar, nem sei se é uma possibilidade, mas eu queria
que você refletisse comigo. Havia um quadro antigamente que a medicina acreditava que era específico da infância, chamava-se déficit de atenção, com hiperatividade. Hoje nós sabemos que o déficit de atenção nem sempre ele obrigatoriamente vem com hiperatividade e muito menos que é específico da criança. Ele vai com o adulto afora. Então, para ganharmos tempo e você também ficar refletindo um pouco sobre isso, eu queria que você procurasse essa possibilidade, faça uma leitura dos critérios do déficit de atenção, que alguma coisinha que você falou aí parece que está incluído no déficit de atenção. Na hora do foco, é verdade. Ok, Débora? Ok. Está satisfeita? Esse é o Orientes, falando hoje sobre a violência, sobre a nossa descoberta, o fio da meada, onde estamos, onde nos perdemos. Que bom a gente poder escarafunchar um pouquinho esse ninho e encontrar, né, uma direção nova. A gente volta já já.